Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
boa noite a todos. Que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma página do livro Escrime de Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, e tem como título Suicidas. Não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiraram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu, talvez, a luta insana. Não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça de fel. Faze silêncio diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despem um manto de carne, roídos no âmago da alma pelas chagas de aflitivas desilusões? E quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel? Pede a paz do Senhor para os que descem à sombra da rendição antes do triunfo. Ora também pelos que armam as garras da treva contra si próprios no pelourinho da maldade e da calúnia. Pelos que perturbam o caminho alheio, aniquilando a própria existência. Pelos que rendem culto à perversidade, consumindo-se na ilusão de que destroem o próximo. Ora, pelos que se afogam no charco da viciação, pelos que se entregam à inércia e pelos que perseguem e chicoteiam semelhantes, cavando para si mesmos o túmulo do lodo e que hão de perecer. A terra é um santuário de regeneração e de esperança para quantos lhe abraçam as lições de ânimo forte, conscientes da misericórdia em que se fundamenta a divina justiça. Saibamos utilizar as dificuldades na sublimação de nosso futuro. Dores, aflições, provas e desencantos representam o material educativo do templo em que nos asilamos, à procura de fortaleza moral e de créditos imprescindíveis à continuidade de nossa viagem para Deus. Não te confies ao cansaço e ao desalento na solução dos problemas que te afligem a marcha. Renova-te na fé viva e no trabalho constante, inspirando-te na exceltude do sol que te acompanha cada manhã, prometendo-te cada noite o esplendor de um outro dia que raiará sempre mais belo. Caminha para diante, regozija-te com o sofrimento que te ajusta as contas e abençoa os obstáculos que te fazem mais experiente e mais nobre. Unido à tarefa que o Senhor te confiou, qualquer que ela seja, aprendendo e servindo, amando e lutando na construção do bem infinito, encontrarás, mesmo na terra, o manancial da vida abundante que te alimentará o coração na conquista da vida imperecível.
Boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do nosso Evangelho do dia de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, que sempre nos auxiliam e nos sustentam nesse momento de estudo. Nós estamos estudando o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós vamos estudar o tema Por um Suicida e pelos espíritos arrependidos. Por um suicida. O prefácio. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque só a Deus pertence tirá-lo do cativeiro terrestre quando o julgue conveniente. Entretanto, a justiça divina pode abrandar seus rigores em virtude das circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis fugir às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se foge da prisão antes de terminar sua pena. Quando ele é capturado, é tratado mais severamente. Assim acontece com o suicida. Acreditando escapar das misérias presentes, ele se lança em sofrimento maiores. Vamos fazer uma reflexão sobre esse prefácio. O suicídio tem sempre por causa uma grande decepção na vida, seja por uma doença incurável, seja por uma grande desilusão, uma aflição, e a pessoa não se sente bastante forte para enfrentar a dificuldade e procura a solução na morte. O suicídio não resolve os efeitos dos infortúnios e das decepções da vida. Ao contrário, abreviando os dias de vida, liberta-se de um mal e entra em outro mais longo e terrível, pois ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar seu tempo de vida. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo do suicídio. Aquele que não crê na eternidade e pensa que tudo acaba com a vida, só vê na morte o fim dos seus pesares e, nada esperando, acha natural e lógico abreviar as suas misérias pelas portas do suicídio. Nossos sofrimentos não são eternos. Pensando assim, avivamos em nossos corações a centelha da esperança e nossas dores tornam-se mais suaves. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Aquelas pessoas que desencarnam em decorrência do suicídio têm sua primeira decepção quando vê que a vida não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude da decisão tocada de suprema rebeldia. O espírito não se separa do corpo porque a ruptura do laço que o prende um ao outro só se opera normalmente quando chega a hora certa,
a hora da pessoa desencarnar, sem a arbitrária violência do ato do suicídio. A verdade é que cada um de nós traz o tempo de existência terrena prefixado e nenhum poder humano pode alterá-lo, nem para mais e nem para menos. Existem várias obras espíritas que trazem estes ensinamentos, nos mostrando o que acontece com os suicidas depois que cometerem esse ato tão triste. A Memória de um Suicida, da Dona Ivone, ditada pelo espírito de Camilo Cândido Botelho, nos dá um ensinamento assim maravilhoso. Uma outra obra também espírita é Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro. Tem Nos Bastidores da Obsessão, uma obra de Divaldo Franco, editada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e também todas as obras da codificação de Kardec traz esse ensinamento. Por mais que estejamos sofrendo, jamais devemos pensar em deserdar da vida pela porta falsa do suicídio. Peçamos sempre o socorro a Deus ou ao nosso santo de devoção, que com certeza o pedido vai chegar até Deus. Quem sabe se a solução para a dificuldade que estamos passando chegará por um caminho bem diferente do qual estamos imaginando. Basta termos confiança e fazer o pedido. Não devemos pensar como um ser egoísta, cometendo suicídio para resolvermos o nosso problema. E a família, como fica? E os amigos? Devemos deixar todos os problemas que ficarão pendentes para eles resolverem? Pensemos bem no que vamos fazer. Tenhamos fé que a solução virá. Vamos agora ler a prece que está no texto, né, dedicada aos suicidas. Nós sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de todos aqueles que cometeram esse ato. Possam as nossas preces e a tua compaixão amenizar a amargura dos sofrimentos porque eles estão passando, por não haver tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é amparar os infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção, inspirai-lhes o arrependimento das suas faltas, e que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas que irão sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos que poderiam levá-los novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto das suas futuras provas. E a ti, cuja desgraça é o motivo das nossas preces, que a nossa compaixão possa diminuir a tua amargura e fazer nascer em ti a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em tuas mãos. Confia-te a Deus, cujos braços se abrem a todos os que se arrependem e só ficam fechados para os corações endurecidos. Pelos espíritos arrependidos. Prefácio.
Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os sofredores e os arrependidos, que pedem preces. Esses espíritos podem ter sido maus, porém não o são mais, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e se arrependem. São apenas infelizes. Alguns até mesmo começam a desfrutar de uma felicidade relativa. Vamos à reflexão. Como diz o texto, são espíritos que podem ter sido maus, porém não o são mais, desde o momento que se arrependeram e reconheceram as faltas que cometeram. São apenas espíritos infelizes. Quando o espírito ele é obstinado no mal durante a vida, muitas vezes é proveniente do orgulho, que impede o homem de se curvar e de confessar suas faltas. Além disso, ele está sob a influência da matéria, que coloca um véu sobre suas percepções espirituais e o fascina. Caído esse véu, uma luz súbita o ilumina e ele se encontra com as ilusões destruídas. O rápido retorno a sentimentos melhores é sempre o indício de um certo progresso moral realizado, que não necessita mais de uma circunstância favorável para se revelar, enquanto que aquele que persiste no mal, mais ou menos após a morte, é incontestavelmente um espírito mais atrasado, em que o instinto material sufoca o germe do bem, e a quem ainda é preciso novas provas para se corrigir. Porém, a bondade de Deus nunca fecha a porta a quem está arrependido. E chega o dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho, enfim, foi dominado, e é então que Deus, ele abre os seus braços, paternais, a esse filho pródigo que se lança a seus pés. Vamos agora ver a prece dos espíritos arrependidos, pelos espíritos arrependidos. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis aqui um espírito que se regozija no mal, mas que reconheceu seus erros e ingressou no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, recebê-lo como um filho pródigo e perdoá-lo. Bons espíritos, cuja voz era para ele desconhecida, de hoje em diante ele quer vos escutar. Permitir que ele entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no propósito de se purificar a fim de alcançá-la. Amparai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito de, nós te felicitamos por tua mudança e agradecemos aos bons espíritos que têm te ajudado. Se outrora te sentias feliz ao fazer o mal, é que não compreendias como é suave a alegria de fazer o bem, e também te consideravas indigno para esperar alcançá-lo. Porém, desde o momento em que colocaste os pés no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a desfrutar de uma felicidade desconhecida, e a esperança entrou
em teu coração. E que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido e não repele nenhum daqueles que vêm até ele. Para reentrares completamente na graça do Senhor, esforça-te não apenas em não fazer o mal, mas em fazer o bem, e principalmente em reparar o mal que tiveres feito. Então terás cumprido a justiça de Deus. Cada boa ação praticada pagará uma das tuas faltas passadas, e terás dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá mais fácil e agradável. Persevera sempre, e um dia terás a glória de seres colocado entre os espíritos bons e bem-aventurados. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa estar presente em nossos corações. A prece dessa noite será oferecida aos seguintes desencarnados: Alexandre Peterle, Alice Garcia Alves, Amélia Lameirão, Anderson Belcito Reis, Carlos Umbelino Ferreira, Cláudio Gonçalves de Araújo, Cleia Gil de Pádua, Diego Belcito Reis, Djanira de Castro Pádua, Domingos Mendes de Souza, Domingos Ninck Mendonça, Edgar Altino Machado, Edmilson Bento de Lima, Gilberto Machado, Hilda Duarte, Iraína Aragão Baeta, Irene Ramos Machado, Isabelle Costa, Isaura Abrantes Pacheco, Jandira da Silva Costa, Jorge de Jesus, Jorge de Oliveira Félix, José Gonçalves dos Reis, José Luiz de Souza, Joselita Blanco Guimarães, Júlia de Souza Ferreira, Manuel Felisberto de Pádua, Maria da Guia de Brito Mendonça, Maria de Lourdes da Silva Costa, Maria Joana do Nascimento Flor, Maria Júlia de Ferreira Souza, Marlene Coelho Ferreira, Milton de Araújo Melo, Nadir do Nascimento Melo, Odete Nazaré de Almeida Franco, Osvaldo de Almeida, Roberto Alves Carvalhosa Soares, Roberto Ponce Sardi, Sandra Lourdes Gonçalves, Sidney Costa, Terezinha Ribeiro Barbosa, Walter Lameirão, Valmir Barbosa. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Jesus, Senhor, humildemente rogamos a Tua misericórdia por todos nós, seres ainda imperfeitos, que precisamos de muita perseverança, de muita fé, de muita esperança para vencer os obstáculos que atrapalham nossa caminhada. Olhai, Senhor, por todos esses nomes dos irmãos desencarnados, citados, e aqueles também que estão nos nossos pensamentos neste momento de prece. Que a vibração do Teu amor envolva-os, para que eles possam seguir
nesta caminhada, com a certeza de que nunca ficarão desamparados. E assim, Senhor, com os nossos corações agradecidos por todas as oportunidades de verdadeiro crescimento que nos sempre é oferecido, te pedimos permissão para encerrar nossa reunião na noite de hoje. Ser conosco sempre, Senhor. Graças a Deus.